Hoje nós vamos falar sobre a pandemia e as desigualdades sociais. Nós sabemos que o Brasil é um dos países onde a desigualdade social é mais acentuada. 1% da população no país tem praticamente metade da renda de todo o país. E 50% da população mais pobre não chega a 20% da renda. Então nós temos um país extremamente desigual, ao mesmo tempo muito rico e muito pobre. Sobre isso, os dados do IBGE são muito significativos. O IBGE tem produzido muitas investigações, pesquisas que mostram essa desigualdade que tende a crescer em momentos de crise. E desde os anos 70 do século passado até hoje, que é um tempo de crise prolongada, tem aumentado sempre mais essa desigualdade social. Concentra-se a renda no pico da pirâmide social e a base fica cada vez mais pobre. Como dizia João Paulo II, são pobres cada vez mais pobres, aliás, ricos cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez mais pobres. Um outro dado que mostra isso é justamente a procura pelos R$600 do auxílio emergencial. Nós sabemos que já tem cerca de 60 milhões de inscritos, partindo para os 70 milhões. Isso mostra o que significa a desigualdade social no Brasil. Mostra uma enorme fatia da população que está abaixo da pobreza e que hoje necessita desses R$600 para uma mera sobrevivência. Então, na verdade, essa desigualdade mais ou menos oculta, mais ou menos disfarçada, ela vem à tona com a pandemia. Nós podemos dizer, num jogo de palavras, que esse tempo de máscaras desmascara as assimetrias sociais, seja entre países, seja entre grandes regiões, como a África, a Ásia, a Europa, a América do Norte e a América Latina, seja no interior de cada país. Esse tempo de crise tende a desmascarar e a trazer à tona, a trazer às ruas, uma numerosa multidão que normalmente é invisível, é excluída e é descartável. Descartável é uma expressão muito usada pelo Papa Francisco. A multidão dos descartáveis no mundo inteiro, normalmente associada aos migrantes, aos refugiados, às vítimas das catástrofes climáticas, às vítimas do desemprego, subemprego, que têm que fugir do país. A própria região de origem nega a cidadania. E essa imensa multidão busca uma cidadania em algum outro lugar, pressionando sobre as fronteiras. Então a pandemia traz à tona essa imensa multidão de pessoas que sobram na hora de dividir os frutos do trabalho, sobram para o sistema capitalista de produção. É um sistema altamente concentrador e, ao mesmo tempo, altamente excludente. Ele concentra, ao mesmo tempo, renda e riqueza de um lado e exclusão social do outro. Então, o desafio do pós-pandemia será esse: como reduzir a desigualdade social no mundo inteiro e, em especial, no Brasil.
No Brasil, isso é um problema histórico. O Brasil já começou desigual, com a distribuição das Seis Marias, o Brasil Império, o Brasil Colônia, o Brasil Império, depois o Brasil República, sempre foram muito marcados por essa desigualdade social, que um sociólogo brasileiro chama que cunhou a expressão Casa Grande e Senzala. A Casa Grande moram aqueles que têm acesso às riquezas, e na Senzala moravam os negros e depois todos aqueles que não têm acesso às riquezas. Um outro dado importante é verificar a identidade dos mortos no Brasil. Normalmente, essa doença vem dos ricos para os pobres, mas entre os pobres o percentual de mortalidade é superior. E entre os pobres é maior ainda entre os negros. Então isso mostra um Brasil cheio de contrastes, não é? Cheio de contrastes, onde 1% da população tem uma grande riqueza acumulada e metade da população, ou até mais, vive em extrema miséria. Nós estamos assistindo isso agora na busca pelos R$600 do auxílio emergencial. É uma enorme multidão, população invisível que agora vem à tona. Quase nós podemos dizer que em tempo de crise o lixo sai debaixo do tapete. Essa multidão, muitas vezes no mundo inteiro, como diz o Papa Francisco, é considerada como descartável, como lixo da sociedade, escondido debaixo do tapete. Em tempo de crise, essa multidão vem para fora e mostra o seu rosto. O que fica claro é que esses invisíveis, excluídos, descartáveis, também eles têm um nome, têm uma história, têm família, têm sonhos e lutas, e hoje ocupam as ruas e praças de todo o país. Fica esse desafio para depois da pandemia. Como tornar a sociedade mais justa, mais igual e mais solidária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.